Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Estamos aqui mais uma vez para trazer, trabalhar alguns conceitos psicanalíticos, Dessa vez nós vamos trazer o fundamental, um conceito fundamental, principalmente para a clínica psicanalítica, que é o conceito de transferência, tá? Nós vamos trazer o conceito de transferência em Freud, tá? Baseado nos textos A Dinâmica da Transferência, de 1912, e também Observações sobre Amor Transferencial. Eu acho esses dois textos muito juntos, né? Então, assim, eu explico eles de forma integrada, tá? Mais uma vez, não substitui a leitura, ao contrário, complementa, vem trazer essa importância, e essa articulação dos conceitos, tá? Os dois textos estão no livro do volume 12, tá? Que são artigos sobre a técnica, e são Observações sobre o Amor Transferencial de 1915. Você vê que ele é feito um pouco tempo depois, né? Cerca de 3 anos depois. Porém, ele está extremamente amarrado com o conceito da transferência aí, já trazido por Freud antes, tá? Mais uma vez eu friso para o pessoal que é mais vantajoso a gente estudar o Freud no sentido lógico do que cronológico, né? Porque ele vai fazendo as suas descobertas e vai nos comunicando. Mas nós vamos estudando para que a gente ganhe tempo também, de forma que fique mais lógica, tá ok? Para a gente aprender mesmo esses conceitos fundamentais da clínica psicanalítica, tá? Então vamos lá. Ele começa falando do texto uma coisa básica, né? Quem que é esse indivíduo? Eu gosto de trabalhar muito com o Freud nessas perguntas implícitas que ele faz ao longo do texto, que são perguntas lógicas, são perguntas que são assim extremamente importantes para a gente conseguir entender do que se trata a leitura dele, as investigações que ele fala, né, que ele nos traz, né, a reflexão, que eu acho que isso é o mais importante. Então ele pergunta quem que é esse indivíduo que nos chega, tá? Assim, ele fala assim, você abriu a porta do consultório, quem que é esse indivíduo que está ali na nossa frente, tá? Então, ele vai trazer todo o arcabouço teórico que ele já trouxe em outros momentos sobre a teoria psicanalítica, principalmente sobre os 3 ensaios sobre psicanálise, que é um texto de 1905, com o qual ele inaugura a psicanálise propriamente dita. Então, ele vai trazer aí, vai rememorar quem que é esse nosso paciente. Quem que é? Ele vai falar que é aquele que tem, né, agora, que está ali com a influência dos primeiros anos de vida. Quais são os primeiros anos de vida? Esse lá que ele vai trazer da sexualidade infantil, né? Que são, que passou pelas fases, né, psicossexuais, oral, anal e fálica, fase complexo de Édipo, latência, né? E aí a puberdade, tá? Ele tá falando, então ele tá trazendo assim, que aquilo que a gente estudou, né, no início da psicanálise, dos conceitos fundamentais, eles vão estar agora totalmente presentes agora na pessoa, né, que nós vamos atender. Então, por isso que é importante a gente ter noção desses primeiros conceitos. Método específico de conduzir a vida erótica. Mais uma vez, ele está retomando aí esse conceito que ele estava falando da pulsão, tá? O que é a pulsão, tá? Vamos relembrar que a pulsão aí para Freud, no alemão, ela tem vários conceitos que outro dia a gente pode fazer um texto só sobre isso, tá? Mas então, e ele vai falar lá que a pulsão, ela é uma pulsão que ela é perversa e polimorfa. Perversa porque ela não está ligado à moralidade da época vigente. E polimorfa porque ela pode assumir várias formas. Isso está fazendo uma contraposição em relação à teoria dos instintos,
né, de que o homem seria algo aí dentro de uma ideia instintiva, que tem o instinto nato, e na realidade não é isso, né? Na realidade que ele vai falar que o homem não é regido pelo instinto, mas pela pulsão. Yara, mas quando eu leio o texto, está escrito instinto. Na nossa tradução para o português, nossa tradução, mais uma vez, vem frisar, ela vem do inglês. E no inglês nós não temos uma pluralidade de semântica e de palavras mesmo que comportem toda a grandeza da língua alemã. Então, foi traduzido como instinct no inglês e para o instinto em português. Só que quando a gente vai na fonte mesmo, né, original, que é o alemão, a gente vê que pulsão, ela é um termo muito maior e mais abrangente, que abrange o instinto, mas não se reduz ao instinto. Ela é uma força que impele a. E essa força que impele a, ela tem, né, no alemão, essa palavra, Trieb, né? Não sei se eu estou falando corretamente, mas essa palavra, ela tem a semântica em relação ao instinto, ao biológico, ao psicológico, ao semântico, em termos de linguagem e ideias, até a astrologia, né, em relação às forças, né, que regem, né? Então vocês veem que tem uma semântica muito grande. E ele usa essa palavra para mostrar que a vida pulsional, que é isso que impele o sujeito, essa força que tende no caso do ser humano, a satisfação, no início da vida, ela é polimorfa, ou seja, diferentemente do instinto, que todo mundo que tem fome, né, todo animal que tem fome, ele vai querer comer. No caso do ser humano, não necessariamente isso é uma condição sine qua non, né? Quantas pessoas a gente sabe que tem transtornos alimentares? Não é que elas não sentem fome, elas sentem fome, mas elas não comem, né? Como que nós seríamos regidos pelo instinto se ele não funciona em muitos casos? O instinto, ele precisa de funcionar, né? Ele é regido por uma lei orgânica da espécie. E o que o Freud está mostrando é que nossa espécie não tem essa predição, tá? Então, ele está mostrando que essa pulsão, ao longo do tempo, ela vai perdendo essa plasticidade. Na realidade, não porque ela simplesmente não vai mais ter, mas é porque ela vai ganhando, então, satisfação. À medida que a pulsão ela vai se satisfazendo de uma determinada maneira e ela vai conseguindo atingir o seu objetivo, que é satisfação, tá? Quando ela consegue atingir a satisfação, ela vai perdendo a sua plasticidade, porque eu costumo falar muito que a pulsão ela é semelhante ao curso de um rio. Se você coloca a nascente ela vai tender pelo caminho mais fácil para escoar aquela água, tá? Vamos fazer essa analogia aí com a pulsão, que ela vai tender, então, ali na sua fonte, ela tende a ir no lugar onde vai trazer aí maior conforto de satisfação, correto? E por isso, então, que vai acabar produzindo, vamos dizer assim, né, o que ele chama de método específico de conduzir a vida erótica, é esse método específico do rio correr em seu leito, tá? Então, o que o Freud está dizendo com isso? Nós não nos apaixonamos, nós não nos enamoramos, nós não amamos qualquer pessoa. A gente ama de um método muito específico, tá? E amar aí no sentido não só de afetos positivos, mas no sentido de investimento, tá? Amar para Freud significa investir, tá? Investir a sua libido,
Lembrando que libido é aí a pulsão dirigida ao objeto. Percebam que logo no primeiro parágrafo do texto freudiano, ele está retomando toda uma teoria aí sobre a pulsão, sobre a libido, sobre a teoria da sexualidade, tá? Eu acho que isso aqui é bonito, que é uma teoria muito amarrada em conceitos e a gente precisa desses conceitos mesmo para poder a gente dominar um pouco mais a teoria psicanalítica. Então, voltando, quem que é esse indivíduo que nos chega? Né? É aquele que sofreu a influência dos primeiros anos de vida, ou seja, a constituição aí dessa pulsão, como que essa pulsão ela foi sendo arquitetada dentro do psiquismo humano diante das fases psicossexuais, tá? Vai ter também, esse indivíduo ele vai sofrer influência do método específico de enamorar, ou seja, quando ele fala específico, quer dizer que não dá para você generalizar um paciente no outro. Quer dizer que é de cada um a forma com que esse indivíduo se enamora, com que esse indivíduo investe a sua libido, correto? Pré-condições para se enamorar, né, que tem a ver com o método específico. Modos de satisfação. Para mim, modos de satisfação resume todos os itens acima. Por quê? Porque o Freud está falando que não tem duas formas iguais de se satisfazer. Cada sujeito vai encontrar a sua forma aí de satisfazer a sua pulsão. Mais uma vez, vale lembrar que satisfação não é essa satisfação consciente de uma coisa prazerosa, tá? A satisfação inconsciente, inclusive, ela pode comportar um certo sofrimento na consciência, tá? A satisfação não é da pessoa, não é da consciência, é a satisfação pulsional. Então percebam que logo de cara o Freud está remontando aí a teoria pulsional e ele está nos advertindo que o sujeito que nos chega vai ser um sujeito com as consequências de toda essa vida e todo esse percurso aí que ele criou, que ele viveu em relação à sua vida pulsional. Então, esse é o sujeito que nos chega, é um sujeito pulsional e pulsionalmente produzido, tá? E ele vai lembrar, né, que esse indivíduo também que nos chega, ele já vai ter os seus protótipos libidinais, né? Pensem, se a satisfação, se a pulsão, ela tende à satisfação, esse é o seu objetivo, né? Vamos lembrar lá quem já estudou os conceitos fundamentais. No caso, então, nós vamos ter já, né, como eu falei, o leito do rio correndo. Então, nós já temos ali mais ou menos o curso por onde essa satisfação ela vai tender a escoar, tá? Então, nós já temos protótipos, né? Por isso que a gente fala assim, eu ando e sempre acabo com o mesmo tipo de parceiro ou parceira, né? Eu mexo na minha vida profissional e eu acabo sempre tendo as mesmas chances, as mesmas situações. O que acontece? Não é uma ironia do destino, mas existe algo inconsciente de um protótipo de satisfação que acaba que todas as variáveis aí a gente de certa forma coloca para ter sempre a mesma satisfação. Yara, mas essa satisfação eu sofro. Ok, nós vamos ver isso, né, em outro vídeo que é de inibição, sintoma e angústia, né? Que ele vai falar, sim, é assim mesmo, assim, a satisfação no inconsciente, ela vai gerar um sofrimento na parte consciente, tá? Então, ele tá colocando aí que esse sujeito pulsionalmente formado é o sujeito que vai nos chegar e que nós precisamos de estar advertidos desse nosso indivíduo, né, que chega ao nosso consultório, tá? Mas até aí,
Então, assim, o Freud está fazendo uma correlação da sua teoria pulsional e da teoria, né, da sexualidade, né, infantil para o consultório. Ótimo, já é um ganho, assim, inúmero para a gente, né? Mas ele vai muito além disso. O que ele vai trazer? Ele vai trazer que, assim como os objetos são investidos pelo sujeito, o analista também vai ser incluído nessa série de investimentos, tá? A grande pergunta, né, que o Freud vai se fazer é por quê? Porque se a gente acabou de falar que tem um modo específico de satisfação, que o sujeito não se satisfaz de qualquer forma com qualquer pessoa, com qualquer objeto de satisfação, né? Com qualquer característica. Como pode, então, ele se satisfazer, ele colocar o investimento libidinal dele de satisfação pulsional no analista? Porque a gente há de convir que o analista nem sempre, ou em sua grande maioria das vezes, ele não está como objeto desse paciente, ele não tem características. Então, essa é a pergunta do Freud. Ele começa a perceber que os pacientes se enamoram dele, assim como se enamora dos seus objetos de satisfação, assim como seus protótipos libidinais. E o Freud se pergunta, mas como pode isso acontecer se eu não tenho as características libidinais para ser investido como objeto por esse paciente? Essa é a grande pergunta e a grande sacada que ele vai então tomar. Esse amor, esse endereçamento das pacientes para ele como uma pergunta clínica sobre o estado delas, né? Muito interessante, mas muito interessante, porque aqui o Freud começa a tomar essas atitudes, sejam amorosas ou hostis, não como sendo para a pessoa do Freud, mas percebendo que nessa atitude amorosa ou hostil, que isso diz muito mais do psiquismo dela do que da pessoa do Freud, tá? Então ele vai falar, ele fala médico, tá, gente, no texto, porque na época ainda era psicanálise ligada à medicina. Depois, em análise leiga, ele vai questionar disso, tá? Mas eu já vou colocar como analista. Então, ele vai falar que o analista também será incluído via investimento libidinal, percebam, libidinal, numa das séries psíquicas formadas pelo paciente. Ou seja, vamos entrar aí na economia psíquica do paciente como objeto de satisfação, seja por ideias conscientes ou inconscientes. Há esse mecanismo de colocar o analista no mesmo lugar que o objeto e investir no analista, assim como investe nos objetos, ele chama de transferência. Nada mais justo, né? Eu costumo brincar que isso é paralelo a uma transferência que a gente faz de banco. Como que é uma transferência de banco? Você pega um determinado valor e passa para outro valor, para outro lugar, correto? A grande questão que o Freud aponta aí é por que, então, que o paciente vai fazer isso com o analista, com qualquer analista? Por que vai fazer isso com o analista, sendo que o analista não tem necessariamente as características do objeto, tá? Essa é a pergunta do Freud. E muito boa sacada. O que ele vai perceber? Que o psiquismo é muito mais esperto do que é o que a gente imagina. Ele vai falar que a transferência, esse investimento que ele faz,
que o sujeito, que o indivíduo faz no analista, no decorrer da análise, ele é também a maior resistência ao tratamento. Então, para quem estava achando que estava aí sendo investido pelo analisante para ser amado ou ser importante para ele, percebam que a resistência, ela é aquilo que mais dificulta o tratamento. E a transferência, esse mecanismo de colocar o analista como objeto, é para resistir ao tratamento. Porque se você trata o médico como objeto de satisfação, você não vai tratar. Você não vai se tratar. Você vai o quê? Amá-lo. Você vai investir libidinalmente nele com amor ou com um investimento libidinal. Você vai se satisfazer na relação com o analista. Yara, como pode fazer isso? Simples. A gente, vai ficar nesse lugar para que o paciente possa resistir em se tratar. Porque o tratamento é uma ameaça à satisfação inconsciente desse sujeito, correto? E essa ameaça vai ser sentida, então, pelo aparelho psíquico, tá? Porque o analista vai em busca das ideias inconscientes, e essas ideias inconscientes, elas não querem, Elas querem atingir a consciência, mas existe uma resistência para que elas fiquem no inconsciente. Então, é exatamente por isso que, então, o sujeito ele vai resistir ao tratamento, para não perder essa satisfação, ainda que ela ainda traga sofrimento. É um pouco de sofrimento para um mais de satisfação. Então, o paciente precisa, então, de resistir ao tratamento. Nós já estamos aí com 22 minutos, eu vou fazer uma pausa aqui e vou continuar na parte 2 aqui, continuando essa explicação e iniciando também o segundo texto, que é observações sobre amor transferencial, ok? Te vejo na parte 2. Até mais!